Shalom, amada, boa noite. Glória a Deus por todas as coisas. Estamos aqui no Devocional da Noite. Estamos em Lucas capítulo 19. Coisa linda e maravilhosa servir ao Senhor, é escutar a voz de Deus. Eu quero saber se você tem escutado. Deus tem falado com você? Tem alguma coisa especial aí? Fala aí, manda nos comentários, me chama aqui no privado. E eu quero saber como é que tá seu relacionamento com Deus. Eu tenho te ajudado em alguma coisa? Me diz que eu quero saber. Bom, antes de a gente começar a leitura, vamos orar? Precioso e querido Deus, Tu és o amado de nossas almas, Senhor, Rei dos reis, Príncipe da paz, Leão da tribo de Judá, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, o dono dos nossos dias. Sim, Senhor, governa. Fica à vontade, toma nossa vida em Tuas mãos, fala conosco, Senhor. Entregamos o nosso coração a Ti, Te pedimos que venha nos ministrar. Em nome de Jesus, fala ao nosso coração, em nome de Jesus, nos traz revelação do alto. Que assim seja, em nome de Jesus, amém. Capítulo 19, vamos começar aqui, ó. Eu tô vendo aqui que na outra Bíblia, né, a Bíblia tradicional, uma parte contando uma história e outra parte é Jesus falando, ó. Muita coisa aqui é Jesus falando, tá em vermelho. Então vamos lá. Essa parte contando a história. Jesus entrou, Lucas, né? O Evangelho de Lucas. Lucas, um dos 12, Lucas médico, e Lucas está nos relatando. E ele fala assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. E havia ali um... Eita, Jesus, caiu aqui tudo. Peraí. Misericórdia. Essa história é bem conhecida, né? A gente conhece justamente sobre Zaqueu. E fala assim: havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, ele não conseguia por causa da multidão. E assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu e rapidamente o recebeu com alegria. E todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, eu estou dando a metade de meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. E Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Você conhece essa história de Zaqueu? Bom, quando eu era pequena, eu ia para a EBD, a escola bíblica dominical, e eu conhecia muito através da musiquinha. Zaqueu pequeno, quase anão, desejava ver Jesus. Então subiu numa árvore lá, onde o mestre ia passar. Zaqueu, desce depressa, em tua casa eu vou pousar, em tua casa eu vou pousar. Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus, e com alegria recebeu Jesus. Isso é a cara da EBD, foram as sementes plantadas no meu coração quando eu era criança, lá em Belém do Pará, lá na Assembleia de Deus da 20 de fevereiro do Guamá, onde minha avó me levava, minha tia me levava, ia com minha prima. E era uma bênção. E ali eram as sementinhas plantadas no meu coração. Eu já conheci essa história de Zaqueu através dessa musiquinha. E Zaqueu, ele era publicano. Lembra que o chatonil dos fariseus enche o saco de Jesus porque ele estava com publicano? Um dos 12 de Jesus era publicano, né? Mateus, ele foi chamado justamente quando ele estava trabalhando ali. E o publicano eram aqueles que trabalhavam. Eles eram tidos como pecadores, né? Para os fariseus, mestres da lei, para os sacerdotes. Eles trabalhavam para os romanos ali cobrando os impostos, e muitas vezes eles cobravam além do que era necessário. Então eles eram corruptos, eles tinham propina, né? Então todos os publicanos eram mal vistos, né? E Jesus, ele andava com publicanos. E mais ainda, Jesus olhou para Zaqueu, porque Zaqueu estava se pendurando, estava se acabando lá numa árvore, né? E não era uma figueira, não sei se você conhece a figueira brava, né? Então, assim, dá um Google aí para você ver como é a figueira brava.
E aí Zaqueu estava tentando ali, subindo e se esforçando para ver Jesus, porque ele já tinha ouvido falar de Jesus. Zaqueu, ele queria uma transformação na vida dele. Ele soube que Jesus ia passar ali e ele queria ver aquele negócio todo, aquele rebuliço todo que Jesus fazia, o milagre. E ali Jesus viu o coração de Mateus. E Jesus disse, olha, Mateus não, Zaqueu, né? Olha, Zaqueu, fique tranquilo, eu quero ir hoje para sua casa, eu vou ceiar hoje na sua casa. E Jesus foi. Imagine a alegria de Zaqueu. E Zaqueu, quando ele esteve na presença do Senhor, e é isso que acontece quando eu e você entramos na presença do Senhor, é como se a gente fosse revelada ali quem nós somos. Só que não para trazer culpa, não para nos destruir, não para a gente ficar ali se lamuriando do que a gente é, mas simplesmente para ter transformação, para sermos tratadas e curadas, para sermos libertas. É isso que Jesus faz. E foi isso que aconteceu. Jesus foi à casa de Zaqueu. E Zaqueu ali, ele se viu. Ele viu como ele era e ele percebeu que sim, ele era corrupto, ele cobrava propina e ele disse, olha, Senhor, eu quero aqui dividir meus bens com os pobres, e aquele que eu extorquei, ele sabia que tinha extorquido, né? Eu vou devolver 4 vezes mais. Então, assim, eu acredito muito que Zaqueu não ficou só em palavras, que ele fez de fato o que ele disse que ia fazer, e Jesus acreditou nisso também. E Jesus disse, hoje teve transformação, hoje houve salvação nessa casa. Imagina a atitude que Zaqueu teve de levantar-se no meio de todo o povo e fazer aquela declaração. Eu imagino que as pessoas extorquidas por ele estavam fazendo fila, né? Já para ter esse 4 vezes mais. Mas Jesus nos mostra aqui, mais uma vez, que ele veio justamente não para as pessoas perfeitas, não para as pessoas que se acham que está tudo bem. Foi para quem está perdido, foi para problemáticos mesmo, foi para pecadores mesmo, como eu e você. Então Jesus veio por mim e por você. Para isso que ele veio, e quando ele entra em nossas vidas, quando ele entra na nossa casa, muda tudo. Entra na minha casa, entra na minha vida. Senhor, misericórdia, eu cantando, mas você conhece muito bem esse louvor, né? Então, como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder. Misericórdia, eu cantando, mas você conhece esse louvor, faz parte dessa parábola não, que é uma história verdadeira, né? Zaqueu, publicano, teve sua vida transformada quando Jesus entrou em sua casa, e que assim seja comigo e com você, nossa vida transformada, nossa família, nossa casa, tudo que a gente tem, estudos, trabalhos, finanças, tudo entregue ali nas mãos do Senhor, seja revelado, e que haja tratamento, libertação e cura em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, vamos seguir. Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola. Porque estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. E ele disse, um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei, e depois voltar. Então chamou 10 dos seus servos e lhe deu 10 minas, e disse ele, façam esse dinheiro render até a minha volta. Mas os seus súditos o odiavam, e por isso enviaram uma delegação para lhes dizer, não queremos este homem que seja nosso rei. Contudo, ele foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os servos a quem deram o dinheiro, a fim de saber quanto tinha lucrado. O primeiro veio e disse, Senhor, a tua mina rendeu outras 10. Você conhece essa história? Essa parábola? Pois é, vamos lá. Tô morrendo de vergonha nas minhas unhas assim, viu? Morrendo de vergonha, mas tô sem acetona, um tempão, tô tentando tirar com dente. E vergonha justamente quando aparece no vídeo. Me perdoe por isso, eu fico tentando esconder. Muito bem, meu servo, respondeu o seu senhor. Por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. Uau! E o segundo veio e lhe disse, Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. E o seu senhor respondeu, também você encarregue-se de 5 cidades. Então veio o outro servo e disse, Senhor, aqui está a tua mina. Eu a conservei guardada num pedaço de pano. Eu tive medo porque és um homem severo. Tiras o que não pusestes e colhes o que não semeaste. O seu senhor respondeu, eu julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que eu sou um homem severo, que tiro o que não pus e colho o que não semeei. Então, por que não confiou o meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, eu receberia com juros. E disse aos que estavam ali, tomem dele a sua mina e deem-na ao que tem 10. Senhor, disseram eles, ele já tem 10. E ele respondeu, eu lhes digo que a quem tem, mais será dado, mas a quem não tem,
até o que tiver lhe será tirado. E aqueles inimigos meus que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e matem-nos na minha frente. Eita, Jesus, essa parábola, eu vejo ela como do servo infiel, do servo mau. Aqui é a parábola das 10 minas. Deixa eu ver aqui como é que fala. Ele vem do argumento, né? A parábola dos 10 servos, né? O cara que não conseguiu fazer nada, né? Ele simplesmente enterrou ali. Ele estava cheio de argumentos, né? Eu ouvi falar que o Senhor era mau e severo, e blá, 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 e blá, blá, blá. E eu e você, a gente não tem que fazer isso. Deus nos deu os dons e talentos. Nós precisamos multiplicar esses dons e talentos e não esconder ele. O que você anda fazendo com seus dons, com seus talentos? Tudo que Deus te deu. Você precisa entender, encontrar, identificar e começar a multiplicar isso. Porque se você não fizer isso, até o que você acha que tem será tirado de você. Será dado para quem está multiplicando. Então você precisa começar a realmente ver o seu propósito e começar a multiplicar o que você tem para fazer, porque você é uma mulher multiplicadora. Você é uma mulher cheia de dons e talentos. Érica, eu não sei fazer nada, você não entende como é minha vida, eu não tenho nada, não. Pois eu quero que você ore ao Senhor e pergunte seu propósito, seu dom, seu talento. E comece a trabalhar em cima disso, porque eu tenho certeza que Deus te deu. Deus, ele te deu, te entregou algo e você precisa começar a trabalhar exatamente nisso. Amém? Vamos ver a entrada triunfal de Jesus? Depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. E ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está adiante, e ao entrar encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhe perguntar por que estão desamarrando, digam-lhe: o Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram e encontraram o animal exatamente como ele lhes tinha dito. E quando estavam desamarrando o jumentinho, seus donos lhe perguntaram: por que vocês estão desamarrando o jumentinho? E eles responderam: o Senhor precisa dele. E levaram-no a Jesus, lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. E quando ele já estava perto da descida no Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente em alta voz por todos os milagres que tinham visto. E exclamavam: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glórias nas alturas. E alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. Eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, até as pedras clamarão. Uau, até as pedras clamarão. E quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: Se você compreendesse neste dia, sim, você também o que traz a paz, mas agora isso está oculto a seus olhos. Virão dias em que seus inimigos construirão trincheira contra você e a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra. Você e os seus filhos não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Então ele entrou no templo e começou a expulsar os que estavam vendendo, e disse-lhes: Está escrito, a minha casa será casa de oração. Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. E todos os dias ele ensinava no templo, mas o chefe dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo procuravam matá-lo. Todavia, não conseguiu encontrar uma forma de fazê-lo, porque todo o povo estava fascinado pelas suas palavras. Bom, aqui a gente já está vendo se aproximar a morte de Jesus, né? Já está começando a chegar pertinho disso. Então a gente viu a entrada triunfal dele em Jerusalém, como ele tinha dito, aconteceu, como os profetas tinham falado, aconteceu. E quando ele viu ali, descendo do Monte das Oliveiras, quando ele viu Jerusalém, ele chorou, né? Chorou e teve um lamento por Jerusalém. E também quando ele entrou na cidade, ele foi para o templo porque ele pregava muito, ele falava, ele ministrava, ele ensinava. Mas ele viu ali o pessoal comprando e vendendo, e ali ele chutou a barraca mesmo, ele começou a desfazer todas aquelas bancas de estava vendendo pombinhas e tudo. E disse: isso não pode ser um covil de ladrões, isso é casa de oração. E eu quero te pedir que hoje você fale isso, você é o templo do Senhor. Então diga: eu sou a casa de oração. Eu sou o templo de Deus. Aqui o Espírito Santo decidiu morar dentro de mim. Eu sou casa de oração.
e seja de fato uma casa de oração. E faça da sua casa onde você habita uma casa de oração. Em nome de Jesus. Amém?